Olá, o Brasil deve chegar à marca de 2 milhões de advogados até 2023. A tendência é apontada pelo número de profissionais com registro na OAB. Em 2016, este número passou de 1 milhão e até 2019 ganhou quase 300 mil novos advogados. A que se deve o crescente interesse pela profissão? Para debater o assunto, vamos conversar com Henrique Araújo Costa, professor de Direito da Universidade de Brasília, e Marisvaldo Cortez Amado, presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica e membro da Coordenação Nacional do Exame da OAB. Bom, a conversa poderia ser exatamente por aí. Por que este crescente interesse pela profissão de advogado? Henrique. Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, cada um tem a sua trajetória, o seu interesse, né? Então, eu diria que a gente só pode atestar que é um número que cresce, mas os motivos nós não sabemos. Mas a gente pode especular um pouco que ainda seja uma profissão muito versátil, porque uma carreira de advogado, né? Uma carreira, pelo menos da pessoa que seja bacharel em Direito, ele pode fazer um concurso público, ou pode fazer uma série de coisas, inclusive ser político. Mas, e como é o que a OAB olha esse crescimento desse número de advogados? Isso é natural? Há um crescimento natural? Ou realmente o número tem aumentado com os anos? E como é que a OAB vê essa questão? A Ordem vê isso com uma preocupação muito considerável, em razão de que o número que nós temos hoje de advogados já inscritos no sistema, como bem frisou, passa de 1 milhão e 200 mil advogados hoje. Esse número ele é decrescente, ele vai numa crescente em razão do excessivo número de cursos de direitos hoje autorizados no país. Nós temos hoje no país mais de 1.700 cursos autorizados, com mais de 400 mil vagas anuais autorizadas pelo sistema MEC. E isso força que chegue ao exame, por exemplo, a cada exame da ordem mais de 130 mil candidatos. E logo no êxito, um pouco mais de 20% disso. Só no ano, durante os 3 exames que a ordem realiza, ingressam anualmente um pouco mais de 60, 70 mil novos advogados. Não se sabe até onde o mercado profissional vai suportar isso. Esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Como esse número é verdadeiramente excessivo em comparação a outro país, por exemplo? O país precisa de tantos advogados? Enfim, qual é a visão sobre isso? Essa também é uma pergunta, acho que ninguém sabe responder ao certo, mas nós precisamos levantar algumas hipóteses para considerar, digamos, num cenário positivo, que mais advogados gera mais acesso à justiça, ou nós vivemos numa sociedade mais complexa, então o sujeito hoje tem que saber de ambiental ou de regulatório, de temas que não precisava saber. Esse é um lado. O outro lado, que não deixa de ser também igualmente uma hipótese, é a hipótese de que talvez os advogados mesmo estejam induzindo essa demanda, porque a gente não sabe ao certo se nós temos tantas causas porque temos tantos advogados, ou se a demanda ela trabalha numa ordem inversa. Então, a gente especula e sabe que parece um número excessivo, mas eu acho que podemos tratar em outro momento, que eu acho que existem outras ameaças à profissão que não propriamente o grande número de advogados. E como a ordem vê essa questão desse número de cursos que são autorizados pelo MEC, a qualidade, como é que esses cursos estão sendo ministrados? Essa é uma questão que deve ser imensamente ressaltada. Primeiro, os cursos hoje no Brasil, invariavelmente, a qualidade é deficitária, a qualidade deixa muito a desejar. E nós temos um instrumento que é um instrumento que mede esse ensino ofertado por essas várias instituições de ensino no país, que é o exame de ordem. Ele é um balizador de tudo isso. E quando chega numa instituição que inscreve o exame, um número de 200, por exemplo, 200 inscritos para o exame de ordem, por exemplo, e consegue lograr isso um pouco mais de 20, de 25, quer dizer, isso
há de se considerar que o nível de qualidade do ensino ofertado não é compatível com o exame. O exame não cobra nada além daquilo que consta na matriz curricular do curso de Direito, que é a matriz curricular oficial do Conselho Nacional de Educação. Portanto, a qualidade do ensino, e hoje, eu não tenho nenhum receio em dizer isso, o que se pratica no Brasil hoje, com excessivo número de cursos de direito oferecidos, é um verdadeiro estelionato educacional. O cidadão passa 5 anos no banco da instituição de ensino, termina o curso e depois não sabe o que vai fazer com isso. Quer dizer, nós temos hoje represados, aproximadamente, ou talvez até um pouco mais, também não temos com precisão esse número, mais de 1 milhão de bacharéis. Mais de 1 milhão de bacharéis, que já seriam chamados paralegais, né? Que atuam no mercado como assistente aqui, assessor dos próprios ministros, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais e até mesmo nos escritórios de advocacia como assistentes ali funcionando, porque são efetivamente bacharéis, mas é um número preocupante. Cada instituição de ensino autorizada recentemente com 200, 300 vagas, e o pior de tudo isso, não há uma demanda para isso. É preciso dizer e constatar que existe um dado que ele é de muita qualidade para ser examinado com cuidado. Por exemplo, se nós temos uma instituição X, 2, 3 instituições X, numa cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. Lá já existem 400 vagas oferecidas. Dessas 400 vagas oferecidas, 250 são preenchidas, 150 não são preenchidas. Tem 40% de ociosidade, o que justifica, então, a autorização de novos cursos. Não há uma justificativa plausível para isso. É uma questão, a meu sentir, talvez até de caráter mercadológico, mas mesmo assim, um curso que a sua dimensão, o custo efetivo que um curso de direito tem para o empresário, na iniciativa privada, por exemplo, ele é muito mais aquém do que um curso da área de saúde. Agora, há também uma questão curiosa nisso tudo, porque, como a medicina, a advocacia também, de certa forma, ela se segmentizou, né? Você hoje é o advogado trabalhista, o advogado civil, o ambiental, inclusive criou-se outras categorias, o eleitoral, enfim. Como é que as universidades estão preparando para essa especificidade? Eu acho que existem aquelas instituições de ensino que estão muito ligadas no mercado de trabalho, e elas estão realmente se antecipando e trabalhando essas tendências para garantir a maior empregabilidade do egresso. Essas são instituições mais visionárias ou até mais ricas. No entanto, o que a gente termina, infelizmente, vendo, vamos dizer assim, no lado do estelionato, seria mais uma instituição meramente conteudista que acaba preparando o futuro advogado, quem sabe, se ele tiver sorte, com um conhecimento generalista que não vai atender ao nicho de mercado que ele vai enfrentar no futuro. E, no meu modo de ver, quanto mais forte no nicho ele estiver, maior a chance dele. O exame da ordem, salvo engano, ele existe desde 2009? Sim. Né? Um pouco antes, né? Um pouco antes, né? Vamos dizer que 10 anos de existência. Mais. Né? Tem bem mais de 10 anos. E nesse período todo, dá para fazer, a partir do exame da ordem, uma avaliação dessas instituições de ensino que estão surgindo? As tradicionais a gente pode medir a qualidade do ensino, mas essas novas instituições, dá para ser medida pelo exame que a ordem aplica? Sim. Esse é o instrumento que nós temos que mede com clareza a qualidade do ensino oferecido para a instituição A, a instituição B, a instituição C. Por exemplo, nós temos o exame de ordem, da ordem ele é oferecido com as diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de Direito. Exemplo, qual mais a disciplina que mais reprova no exame de ordem? Direito processual civil, um exemplo. Direito tributário, outro exemplo. Direito empresarial, outro exemplo. Então, a instituição X, nós temos como medir que ela não conseguiu êxito. Por exemplo, o estudante não conseguiu êxito na disciplina de Direito Processual Civil. Portanto, a grande maioria não foi aprovada porque o ensino ministrado naquela disciplina é deficitário.
é conteudista. Não se faz uma pesquisa, não se estuda preparando o estudante para não só o ambiente educacional, mas porque ele vai lidar amanhã, né? O advogado ele vai lidar com dois aspectos interessantíssimos, que é a segurança da vida, a vida do cidadão, a sua liberdade e o seu patrimônio. E como a gente pode medir isso? Através desses indicativos que nós temos ao longo do exercício dos nossos exames. Existe ainda uma vontade no Conselho, de alguns conselheiros, que entendem que a ordem deveria de... aquele estudante que zerou, por exemplo, repetindo aqui, uma questão, ele não conseguiu nota mínima na disciplina Direito Processual Civil, por exemplo. Então, ele seria eliminado. Ele teria que ter um acerto mínimo para compor. Hoje não, o exame ele não passa numa disciplina, não consegue isso na disciplina, mas consegue alcançar o número de percentuais na outra disciplina e passa pela primeira fase e vai para a segunda fase. Então, existem sim, nós temos instrumentos que poderão ser utilizados e estamos disponibilizando esses instrumentos para estudo, no sentido de para demonstrar ao MEC, ao Ministério da Educação, o que está acontecendo no Brasil, né? E aí, essa é a grande questão, que acontece no ensino privado, nas comunidades mais distantes, onde aqui o professor é mais gabaritado, tem dificuldade de chegar, a remuneração é baixa, é baixíssima hoje. Um professor mestre, doutor na instituição privada, a remuneração é insignificante. E o cidadão não vai morar, vamos dar um exemplo, não vai morar em Fortaleza e vai ministrar um curso lá a 300 quilômetros, ganhando o que mal daria para ele se deslocar, alguma coisa nesse sentido. Não há incentivo também por esse lado ao corpo docente. E há também essa questão, onde estão atuando esses advogados, né? Porque também, além disso, há uma outra questão, porque se convencionou se ter uma visão mais humanista do advogado. O advogado tem que ter um conceito cultural humanista muito profundo, né? Desde o direito romano, a partir do direito romano, conhecimentos muito profundos de sociologia, para que ele tivesse conhecimentos humanos, para que ele tivesse uma análise mais precisa da lei que ele vai defender, que ele vai trabalhar. E me parece que as universidades, ou pelo menos as faculdades de direito, não estão formando esses humanistas, essas pessoas com a condicionante cultural capaz de ter uma análise mais precisa sobre a lei. Existe isso de fato? Como é que a universidade vê essa questão? De um certo modo, se nós formos comparar com essa carreira, vamos dizer, nos Estados Unidos, em que o estudante, antes de fazer direito, ele tem já uma formação em outra área, e essa área pode variar, a gente vê que existe muita aderência realmente, que essas carreiras com forte formação humanistas, elas levam ao direito, mas não é obrigatório isso, porque pode ser que você tenha um advogado especialista em dados, em tecnologia, a depender do nicho do advogado, eu acho até que essa inversão é benéfica para que os nossos advogados, eles realmente possam atender o empresário, o governo, onde realmente precisa ser atendido, né? E então, o que eu quero dizer com isso é que realmente é desejável que tenha essa forte formação humanista, mas esse não é o único caminho e nem isso é totalmente solucionável dentro da Faculdade de Direito. A questão dos locais de atuação, o senhor falou agora, quer dizer, o deslocamento deste trabalhador, desse profissional para dar aula em uma outra localidade. Mas também esses advogados estão muito concentrados nas capitais, nos grandes centros. As pequenas comunidades, elas terminam também tendo uma certa deficiência, sobretudo se a gente for analisar isso a partir do advento da defesa pública, né? Do direito ao serviço público de advocacia, né? Como é que a OAB vê essa questão também? Como é que ela está analisando essa concentração dos advogados nos grandes centros também? Eu acho aí que há uma ponderação tanto quanto que deve ser um pouco um equívoco. Hoje a advocacia está presente em todos os municípios do país, diferentemente da medicina. Não é que há uma concentração nos grandes centros urbanos, a advocacia está lá na pequena comunidade, no pequeno município, não com o número que talvez fosse necessário, mas com o número já chegando bem ao suficiente para poder aquela comunidade. A advocacia pública aí, hoje, os pequenos municípios contratam advogados para serem seus procuradores, e a grande maioria dos municípios hoje no Brasil
fazem concurso público para essa contratação, e aí é um problema que tem que ser enfrentado. Aqueles que vão lograr êxito nesses exames, nesses concursos públicos, são os advogados mais preparados. E onde é que estão as melhores instituições de ensino? Nos grandes centros urbanos, as instituições de ensino mais aprimorado, que estão lá localizados os melhores professores, e eu repito, são aqueles que são melhor remunerados. E o cidadão não vai deslocar, a não ser por paixão, né, deixar no centro urbano ele ter uma remuneração X mais Y para ir para uma comunidade que ali atender uma pequena instituição de ensino num curso de mestrado e doutorado, que não vai ter, inclusive, demanda, né, que não vai qualificá-lo do ponto de vista acadêmico. Eu acho que essa também é uma preocupação, mas como é que nós vamos ficar preocupados com essa avalanche que nós temos hoje de cursos de direito no Brasil e agora com a possibilidade de vir a chegar aí recentemente o curso de direito 100% à distância, ministrado em EAD. Aí a coisa vai tomar uma dimensão tão grande, e eu tenho dito, por onde tenho participado, professor, que a nossa atividade, eu também sou professor, que a nossa atividade docente, ela corre seríssimo risco de desaparecer nos próximos anos, em razão. Hoje já pode uma matriz curricular ter 20% até 40% das aulas ministradas à distância, com ensino 100% à distância, e ministrado com um período de sociedade, imagina-se aonde, de 2, 3, 4 anos, e termina o cidadão e vai enfrentar um exame de ordem, não vai lograr êxito, e aí acaba criando esse manancial de pessoas que serão bacharéis e eternos bacharéis e criando uma situação que foge ao controle de qualquer instituição, das instituições de ensino, da própria OAB, porque não somos nós que avaliamos. É preciso que tenhamos, sim. E aí eu acho que essa é de grande questão. Um trabalho, através dos órgãos competentes na área educacional, de uma fiscalização do que acontece hoje. Quem não tem qualidade, quem ensina e não ensina, quem ministra direito que não é direito, esse cidadão, essa instituição deveria encerrar suas atividades. Isso não acontece. No Brasil, isso é coisa rara de acontecer e continuam jogando no mercado bacharéis e mais bacharéis e sem saber o que vai acontecer amanhã no mercado profissional. A demanda é complicadíssima. Porque se criou, inclusive, uma situação complicada, porque existe o bacharel e o advogado, de fato, quer dizer, o bacharel, quando ele não consegue passar na ordem, no exame da ordem, ele continua como bacharel. E a coisa chegou a um ponto da importância, pelo menos da preocupação com o exame da ordem, que a gente vê frequentemente na mídia comum, propagandas de cursos de cursos de direito dizendo que a garantia de que você passará no exame da ordem. Quer dizer, isso de certa forma também não mascara o ensino, professor? A publicidade é um problema, porque algumas escolas que têm bom rendimento, mas pouco volume, vão dizer que aprovaram todo mundo, sendo que não aprovou nenhuma turma. Algumas que são grandes demais, mas que têm uma baixa aprovação proporcional, vão falar do seu número absoluto. Cada um vai colocar a sua perspectiva e o ápice das promessas infundadas é dizer que você garante que o sujeito vá passar na prova, né? Então, eu acho assim que esse debate foi muito interessante, trouxe alguns aspectos que eu já imaginava que seriam problemáticos, como a questão do ensino à distância, e eu trago aqui também a questão dos tecnólogos, que é o sujeito que é graduado, mas sem o bacharelado e não pode ser advogado. Então, nós temos aí um caldeirão bastante, digamos assim, imprevisível, porque se for ampliada a possibilidade da educação à distância e se o tecnólogo avançar no mercado do advogado, aí sim teremos um cenário que acho que ninguém pode dizer o que vai acontecer, mas é bem diferente do que vivemos hoje. Qual a diferença entre essa questão do tecnólogo, que seria especificamente essa função? O tecnólogo é um curso oferecido 100% à distância, 2 anos, e que ele cursa efetivamente algumas disciplinas próprias da matriz curricular do curso de Direito. O tecnólogo, ele é a formação, inicialmente a propositura que existia no caderno do MEC, do sistema do MEC, era curso de tecnólogo em serviços jurídicos e notariais. Aí, por etapas. Notarial, o cidadão que vai exercer a função notarial, ele precisa de ser bacharel em direito, não, ele precisa ser advogado, precisa ter inscrito nos quadros da OAB. Então, ele tem que ter uma formação, no mínimo, em direito, para ser o notarial. Para exercer a função de escrivão, por exemplo.
Enquanto que o tecnólogo era tecnólogo em serviços jurídicos, aí a ordem se insurgiu contra esse curso, porque é um curso que praticamente repetiria 80% da matriz curricular do curso de Direito. Aí, por uma gestão do curso do Conselho Federal de Administração, passou a ser assim, um curso, então, de gestão, curso de gestão e tecnologia dos serviços jurídicos e notariais. Ele não passa pela ordem. Um cidadão, quando termina o curso dele, de tecnólogo de serviços jurídicos, ele vai receber o seu diploma, vai ser convalidado a sua atividade profissional pelo Conselho Federal de Administração, não pela ordem. Portanto, ele não se submeterá ao exame de ordem, ele é impedido por lei, legalidade, ele não pode se submeter ao exame de ordem. Mas essa atividade do tecnólogo, ela é incompatível com o bacharel. A função que ele pode exercer é a função que o bacharel já exerce hoje, que fez o curso de Direito nos anos 5 anos. E aí tem um outro grave problema, professor. Um cidadão termina um curso de tecnólogo em gestão de serviços jurídicos e notariais em 2 anos. Ele vai ter lá cursado uma quantitativa de 60%, por exemplo, da sua matriz curricular de disciplinas próprias do curso de Direito. Ele terminou o curso, portanto, ele é portador de diploma, ele vai em uma instituição de ensino superior que ministra o curso de Direito, vai lá pedir sua matrícula aproveitando os créditos que ele fez enquanto tecnólogo, que ele cursou enquanto tecnólogo. Essas disciplinas serão abatidas da matriz curricular que ele vai cursar doravante. O que acontece com isso? Com mais 3 anos, ele termina o curso de Direito e com 5 anos, enquanto demora 5 anos para ser bacharel em Direito, com 5 anos ele vai ter 2 cursos. Um que é referenciado, um curso que vai ser referendado pelo Conselho de Administração, e o outro que ele vai submeter ao exame de ordem, que seria o bacharel em Direito. Portanto, essas coisas precisam ser mais bem pensadas, o ensino precisa ser mais bem analisado, o ensino não pode achar que tem que colocar todo mundo nesse arcabouço do estudo, sem pensar nas consequências que a sociedade pode sofrer disso. E o que o cidadão, qual é a frustração que tem? Eu termino um curso de tecnólogo, vou fazer o que com isso? Qual a serventia disso? Ter um curso superior que não vai ter utilidade para o trabalho. Aonde é que vai investir para ter uma atividade profissional e não vai poder exercer essa atividade profissional, até porque ela ainda existe. São umas coisas curiosas. Existe também, pelo menos uma tese que circula, de que entre as profissões que estariam, de certa forma, ameaçadas pelas tecnologias, estaria de direito, porque o cidadão pegaria pela internet um formulário, preencheria e já teria uma petição, um modelo que poderia circular, enfim, serviria para qualquer causa, né? Ele poderia entrar em qualquer tribunal diante daquilo. O que é que a universidade pensa desse evento? Esse tema é um tema que, especialmente para mim, tem atraído muita atenção, tenho pensado bastante sobre isso, e ontem mesmo li uma matéria num jornal muito grande aqui, e eu acho que ele falou muitas coisas erradas, induzindo pessoas a erro, dizendo que os problemas estariam solucionados e que a justiça seria outra em razão da tecnologia. Isso não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer, eu não vou chegar a ver isso, porque basta perguntar para qualquer advogado que ele vai te dizer que o peticionamento eletrônico foi um avanço, mas precisa melhorar bastante, não é verdade? Precisa melhorar muito. Então, nós temos tantos gargalos para enfrentar que é uma fantasia achar que o advogado preparado, né, o advogado que se dedica, que estuda a vida inteira, que leva a sério o aprendizado como algo a se fazer ao longo da vida, esse não precisa temer. Não tem medo. O que eu tenho medo são das pessoas que querem tirar vantagem contando história, dizendo que agora, por causa de um computador, de um robô, que todo dia tem um nome diferente, a situação vai se resolver. Isso para mim, francamente, não pode ser encarado com seriedade. E a OAB, como é que ela encara essa questão tecnológica toda? Desse mesmo sentido, desse mesmo rumo. A ordem tem uma preocupação com aquilo que nós chamamos da proximidade entre aquele que é o beneficiário do serviço jurídico, da prestação do serviço jurídico, que é o cidadão, que é a empresa, a pessoa jurídica e a pessoa física, e que isso não vai se dar através do sistema de não ouvir as pessoas, de não sentir o problema, porque tem o robô, ele pode medir, ele pode imaginar questões que podem se aproximar uma da outra e ter uma decisão para aquela decisão, naquele sentido, de forma colegiada ou de forma uniformizada.
O que acontece, na verdade, é o seguinte, eu sempre digo isso, não existem, as situações podem ser parecidas, mas elas não são exatamente iguais. Mas no direito de família pode decidir assim, porque o divórcio é assim, o divórcio é assado e tal. Mas as pessoas têm um sentimento muito diferente daquilo que você está pensando agora. A situação não são as mesmas, são parecidas. E aí é muito difícil nós perdermos de vista essa convivência, essa necessidade de que nós temos de conviver em comunidade, sim, e acharmos a solução para os nossos problemas jurídicos dentro de uma discussão maior. E eu não vejo os instrumentos técnicos que se acham que vão resolver e vai peticionar e vai encontrar uma solução, sem que isso envolva esse sentimento. O direito ele é muito movido pelo sentimento e pelo sentimento humano. Não é fácil a gente fazer uma afirmação dessa, mas é preciso dizer, nós cuidamos de duas coisas muito no direito, duas coisas muito simples até, vida e morte. Tudo que tem vida, tudo tem morte, tem que passar pelo direito. E eu não vejo, e também acho que não vou viver para assistir isso, né? Que o computador, que os meios de comunicação modernos, que até as altas tecnologias vão decidir os nossos caminhos, as nossas vidas, né? O futuro da sociedade, a questão de uma doença, a questão ambiental, a questão eleitoral, não vai ser assim. Então, isso é um exagero que tem por aí, alguém que imagina que isso possa acontecer. Eu não acredito nisso. Um exercício de ficção. Direito ainda é uma atividade humana. Ainda, né? Rieger, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Marisvaldo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com vocês. E é um debate amplo que a gente poderia ficar aqui horas e horas mais. Muito obrigado. Ok. Esta entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Quer sugerir um tema ou enviar pergunta para um senador do seu estado? Ligue para a Ouvidoria do Senado 0800 612211. A chamada é gratuita. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Cidadania.